Frequência. VQV Brasil. Frequência VQV Brasil, bitches. Oi, pessoal. Aqui é Elis Helena, da comissão organizadora do Festival VQV Brasil. Quem vem acompanhando os episódios do Frequência VQV Brasil já deve ter me conhecido. Hoje, a gente segue com essa série de episódios para conversar com grupos de teatro adolescente sobre a pandemia, como tem sido fazer teatro online, teatro à distância, se é possível fazer teatro, se não é possível fazer teatro. A gente pensou essa série de episódios porque logo mais começa o Festival VQV Brasil, terceira edição 2021, que por conta da pandemia vai ser uma edição online. Então a gente quer mapear um pouco esses caminhos dos grupos, como eles estão caminhando por aqui. E aí para isso hoje a gente convidou a Vi e o Vi, o Vitor e a Vitória, do Teatro Singular. O Teatro Singular é um grupo aqui de Santo André, cidade sede do VQV Brasil, orientado pelo Paulo Girtes, que também faz parte da comissão do VQV Brasil. Eles participaram do VQV de 2018 e do VQV de 2019 e estão aqui hoje para conversar com a gente. Muito obrigada por terem vindo. Oi, Vi, oi, Vi. Imagina, acho que a gente que agradece a oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a mensagem de vocês convidando. Oi, eu sou o Vitor, tenho 20 anos, faço parte do Teatro Singular desde 2016. Eu também concordo plenamente com o Vitor, eu fiquei lisonjeada quando eu fui chamada para participar aqui. Realmente, muito agradecida pela oportunidade. Eu sou a Vitória, eu tenho 18 anos e eu faço parte do Teatro Singular desde 2018. Demais. Eu vou contar aqui que eu também já fui aluna de Teatro Singular antes do Paulo. Eu fui aluna na época do Marcelo Giannini. Teatro Singular é um grupo que tem mais de 30 anos. Um grupo com uma história longa na cidade de Santo André e muito importante na minha trajetória como educanda. E aí, exatamente sobre isso, assim, queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história do Singular, sobre como vocês veem o Singular, o que é o teatro singular, né? Bom, acho que por experiência minha eu posso dizer que o teatro singular é algo completamente à parte do que é o colégio singular. O colégio é algo completamente voltado a vestibular, voltado a, enfim, todas essas questões acadêmicas que são muito importantes, óbvio, mas o teatro singular acho que foi a coisa que mais me salvou e mais me direcionou hoje para o que eu faço, que é faculdade de design de moda. Me interesso bastante pela parte de figurinos de teatro, inclusive. Então o teatro foi meio que essa ajuda para eu me encontrar nesse caminho e meio que o grande escape de toda essa coisa que era o colégio singular. O teatro singular ele é totalmente à parte, assim, do colégio, mas da mesma forma ele é um complemento, porque no teatro a gente tem muito pensamento crítico sobre muitas coisas. Então isso ajuda muito a gente na hora de realizar um vestibular, de realizar uma prova, e é algo também que ajuda a gente a se encontrar de forma que a gente saiba como a gente funciona mesmo, como a gente estuda, como a gente pensa e como a gente consegue se acalmar diante de alguma dificuldade, como a gente consegue trabalhar. Importância, né? A gente ter cultura dentro das escolas. Muito legal mesmo. Vocês conseguem contar um pouquinho de como foi a história específica de vocês dentro do grupo? Como vocês descobriram o Teatro Singular? Vocês, os dois eram alunos do colégio? Todo mundo que estuda no Singular é aluno do colégio? Como é isso? Então, eu descobri o Teatro Singular quando eu estava no colégio. No primeiro ano, eu fui na secretaria e perguntei se tinha algum grupo de teatro, né? Isso era em 2017. E eu fiquei com vergonha de procurar a sala, enfim. Mas aí, em 2018, o Paulo passou pelas salas do teatro do Colégio Singular e apresentou o curso e chamou os alunos do colégio para participar. E aí eu fui. Mas não necessariamente nem todo mundo que está no Teatro Singular é aluno do Colégio Singular, né? Geralmente são alunos de ensino médio, mas
nem todos estão. Alguns são ex-alunos do Singular, outros vieram de outras escolas, mas nem todo mundo fez parte do colégio. Eu conheci o Teatro Singular quando o Paulo, ele foi na minha sala, eu estava no primeiro ano, eu era aluno do Colégio Singular, e ele foi na minha sala falar sobre essa aula de teatro que ia ter de segunda-feira de noite, e eu pensei, vou, porque eu sempre me interessei por teatro. Antes eu vinha de uma escola municipal que tinha aulas de teatro na grade curricular, então teatro sempre me encantou muito. Então quando eu descobri que no Singular tinha, eu quis ir. Eu fui, me apaixonei e tô até hoje, mesmo eu já não sendo mais aluno do Colégio Singular. E assim como a Vi disse, tanto que acho que no nosso grupo de agora tem mais ex-alunos do Colégio Singular do que propriamente pessoas que estudam no Colégio Singular fazendo parte do grupo. Eu não estudei no Colégio Singular, mas fui aluna do Teatro Singular por muito tempo, então tem essa tradição de não alunos fazerem teatro singular realmente na cidade. Queria que vocês contassem de que espetáculo vocês participaram, o que vocês já fizeram, o que vocês já viveram nesse grupo. Olha, acho que nisso o Teatro Singular ele me proporcionou, se não as mais, uma das melhores experiências da minha vida, que foi estar no palco VQV. Eu comecei em 2016 com a turma desse ano e a gente apresentou a peça em 2018. Comecei com 15 e a formatura, entre aspas, é quando a gente chega na apresentação da peça. Eu fiz parte do espetáculo X, de outra forma que não com os olhos, como parte do elenco, que apresentamos em 2018. Tanto que apresentamos na primeira edição do VQV aqui no Brasil. No ano seguinte, 2019, eu fiz parte do Buraco de Minhoca como contra-regra, que eu não fiz parte do processo de criação da peça, mas eu queria continuar ajudando e continuar fazendo parte do Teatro Singular, então eu fiquei... me chamaram como contra-regra, então eu topei logo de cara. E nesse ano, no meio dessa pandemia, eu fiz algumas aulas com a turma dessa nova produção que a gente está fazendo. Não fiz parte de todo o processo como a Vi fez. E agora estamos trabalhando em algo. Então, eu nunca cheguei a participar de um espetáculo, né? Eu nunca estive no palco, porque quando eu comecei a trabalhar e quando a gente ia estrear nossa peça, começar os ajustes finais, começou a pandemia. Então, agora a gente está trabalhando com a mesma produção que a gente estava trabalhando antes da pandemia, mas eu nunca cheguei a estrear em si. Foi bem frustrante, porque na minha primeira estreia, assim, por dizer, eu não consegui por causa da pandemia. Então, acho que a gente já está entrando aqui com a fala da Vitória, tema do podcast, que é pandemia, né, Vitória? Acho que você traz aí uma questão que tem sido a questão de todos os grupos, né? O não estar no palco. Mas aí, como está sendo para vocês? O que vocês têm feito? O que vocês não têm feito? O que vocês têm escolhido fazer? Como está sendo esse processo da pandemia depois desse 1 ano e meio em distanciamento social? 1 ano e meio é quase isso. Então, no ano passado, a gente começou trabalhando assim, detalhes do texto, né, mudanças que a gente decidiu fazer, até mesmo pelo contexto da pandemia. E a gente trabalhou também o background dos personagens e como a gente vê a história desses personagens, a personalidade deles, enfim. E esse ano a gente decidiu trabalhar um pouco também a peça e as mídias sociais, né, como que a gente introduziria essa peça ao público através das mídias sociais, e trabalhamos também assim, relações entre o enredo da peça e a realidade. O que vocês estão trabalhando? É um texto? É um tema? O Singular sempre trabalha com uma diversidade muito grande de pesquisas. O que vocês estão trabalhando? Então, nesse espetáculo em específico, a gente decidiu trabalhar a questão do negacionismo, né, da ciência contra a religião e quanto isso afeta no dia a dia, enfim, a ciência mesmo contra a religião e não necessariamente
se algum está certo, mas só esse debate em si. Maravilhoso, importante, muito importante mesmo. Você falou, Vitória, da questão das mídias sociais, assim. Me parece que aos poucos os grupos foram precisando rever o contexto do suporte da obra artística, né? O que é que vocês têm descoberto? Que quando você fala de mídias sociais, do que é que vocês estão falando? Se o Vitor quiser falar também, tanto faz. Bom, quando a gente entrou em mídias sociais foi quando o Paulo ele propôs pra gente que buscássemos outras maneiras que não que suprissem, porque nada consegue suprir um encontro entre todos nós, uma apresentação, mas o que pudesse complementar com isso. Aí a Vitória, junto com o Gabs, eles trouxeram uns vídeos com o personagem dela, que é um inquisidor, que a peça se passa mais ou menos nessa parte da Idade Média, e agindo como um pastor com um fundinho, enfim, toda a coisa e enfeite que eles colocam a usar a palavra de Deus em benefício próprio. E isso chamou bastante atenção, que era a utilização de vídeo, a utilização de mudar o fundo, mas continuava com o desenvolvimento do personagem. Aí depois, a outra atriz do grupo, a Ana, ela trouxe o TikTok, que possibilita uns cortes rápidos, possibilita a dublagem. Então a gente, não necessariamente só se baseando nas mídias sociais, mas nas ferramentas que elas trazem. Se é a mudança de um fundo, que para um palco fica mais complicado. Se é adicionar um áudio, que talvez presencialmente não ficasse tão bom. E tudo isso para além da gente trabalhar em cima do texto, que com a minha experiência no Teatro Singular, os textos a gente vai fazendo durante o processo. E esse texto foi o que a gente trabalhou bastante em cima antes de apresentar a peça. Porque geralmente a gente finaliza o texto e apresenta a peça muito próximo. Então foi um trabalho realmente em cima do texto, de personagens. Foi algo bem diferente para eu, que já tinha participado de outras coisas que o Teatro Singular já fez. Eu ia perguntar exatamente isso, Vitor. Você que já viveu o processo presencial, assim, como você enxerga isso, assim, né? Da gente, mesmo assim, continuar? É por um desejo nosso? É por uma necessidade? Vocês que têm aula, que estão aí estudando, é a mesma coisa? Tá numa sala de aula online da escola normal e tá na sala de aula do teatro? Como é isso, assim? Por que a gente insiste em fazer teatro? Lígia, acho que é exatamente por isso que você falou, por um desejo e uma necessidade. A gente precisa falar, e existem coisas que acho que só o teatro consegue colocar de uma maneira que realmente é a linguagem, não sei se mais poética, ou de atrair gente para poder ver. E uma vontade que a gente tem de apresentar essa peça. Acho que eu, Vitória, todo o pessoal do elenco, a gente trabalhou tanto em cima disso que a gente quer fazer com que essa história seja contada, essa história seja ouvida. E lógico que não é a mesma coisa estar numa reunião por Zoom do que estar numa reunião presencial, com um ensaio com todo mundo. Era isso que a gente queria, poder se encontrar, poder fazer arte juntos. Mas já que pela pandemia e por conta da falta de vacinas decorrente ao desgoverno, a gente, por essa nossa necessidade de continuar fazendo teatro, a gente busca essas alternativas para correr atrás, para conseguir fazer nem que seja essa 1 hora de aula por Zoom, porque também não dá para ficar só dando voltas, e acho que a gente não fez ficar dando voltas no mesmo tema só para ir adiando até o encontro. Não, a gente está conseguindo seguir, mesmo com a pandemia. É bem o que o Vitor disse mesmo, uma necessidade da gente fazer teatro. Porque o Paulo, até no começo do ano, ele perguntou pra gente se a gente gostaria de continuar tentando trabalhar ou se a gente deveria esperar, porque a gente não estava vendo um segmento do trabalho da peça.
mas todo o elenco foi unânime em concordar que não, a gente devia continuar se encontrando online, porque a gente tem essa necessidade de se encontrar e falar sobre essa peça, sobre debater esse assunto, que é importante demais, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? E, enfim, é algo realmente que a gente precisa, traz um conforto pra gente se encontrar e conversar sobre fazer arte. Eu fiquei com várias vontades de várias perguntas aqui. Fiquei com vontade de perguntar quais são as dificuldades estruturais mesmo, talvez até técnicas, né? Trabalhar online. Fiquei com vontade de entender como é que vocês veem, né? A grande pergunta que é feita para quem faz teatro, que é: isso é teatro? Porque a gente apela para as várias mídias, a gente acaba lidando com edição, com cinema, com vídeo. Mas como vocês enxergam a teatralidade disso? Acho que paro por aqui. Fiz 2 perguntas, já é bastante. Acho que as dificuldades técnicas são... A maioria a gente consegue superar, porque... Ou pelo menos, que bom que no nosso grupo, graças a ter uma boa condição de vida, a gente pelo menos consegue ter as ferramentas. Lógico que uma internet cai, às vezes a conexão não tá tão boa, mas meio que aos trancos e barrancos, mas a gente sempre consegue fazer as reuniões. Mesmo quando, por exemplo, todo mundo faz faculdade que tá no grupo, mas a gente consegue achar um tempo para poder se reunir pro teatro. Às vezes a conexão cai, porque não sei o que acontece, que todas as operadoras resolvem não funcionar na hora que a gente precisa fazer reunião. Mas não, a gente entra de novo e tenta fazer. Então acho que essas são as maiores dificuldades, assim. O tempo e a conexão com a internet. E sobre isso da gente fazer o teatro, eu me sinto fazendo teatro porque é um trabalho de corpo. Eu não vejo tanta diferença como a gente fazia na sala de aula. E não necessariamente precisamos estar num palco fazendo tal de um jeito para fazer teatro, porque teatro para mim é liberdade, então ele excede o palco, ele excede você só decorar as falas e apresentar para um número de pessoas. Então o que a gente está fazendo, seja por atuação, por trabalho de mídia, eu sinto fazendo teatro. Novamente, é aquilo, fazer teatro é só um nome dando porque a gente está fazendo, mas continua sendo uma arte. Não sei se outras pessoas vão considerar teatro ou não, mas é aquilo. Rosa é só um nome, se ela tivesse qualquer outro, teria o mesmo cheiro, teria a mesma essência. O Victor disse tudo, assim, sobre as dificuldades. Geralmente é uma internet que cai, ou de vez em quando uma câmera que não tá funcionando. Mas, assim, a gente sempre dá uma volta por cima, a gente sempre consegue trabalhar muito bem. Né? Às vezes alguém tem um compromisso, muitas pessoas às vezes têm um compromisso no mesmo horário e a gente não consegue se reunir, mas assim... Mas esse problema já tinha no presencial, né, Vitória? Exato, exatamente. Então, assim, a gente sempre consegue trabalhar, né? Graças a Deus a gente tem uma boa condição para conseguir trabalhar online, né? Todo mundo do elenco. E, assim, sobre fazer teatro, se isso que a gente está fazendo é teatro, eu acho que teatro é sobre as pessoas que estão fazendo. Não é um palco que vai mudar isso. Não é estar no presencial que vai mudar isso. A gente também está trabalhando com outras formas de artes. A gente trabalhou com teatro chinês nessa pandemia. E foi muito interessante a gente gravar um teatro chinês sobre a peça. E, enfim, a gente está trabalhando fala, personagem e linguagem corporal fazendo esses vídeos e esses trabalhos virtuais. Então, não tem como você olhar para os materiais que a gente já produziu e falar que não é teatro, porque assim que você bate o olho, você consegue enxergar que é teatro. Uma pergunta que sai um pouquinho da questão do teatro, mas para vocês que são jovens, a tia falando, né? Para vocês que são jovens, 20, 18 anos, como está sendo, assim, para além da questão do teatro, como está sendo a pandemia, o que é que vocês têm feito para enfrentar, o que é que faz bem, o que é que faz mal, como está sendo isso?
Olha, nessa pandemia, o complicado pra mim é realmente a falta de liberdade. Tanto que eu tenho saído assim pouquíssimo. Eu tenho diabetes, então eu acabo não saindo tanto quanto outras pessoas. Lógico que é pra ficar em casa, mas eu acabo nem saindo às vezes. Então, em certos momentos é difícil porque fica pensando, nossa, eu tô aqui, eu ainda tô sem emprego, eu tô. Algo que vai se acumulando na nossa cabeça. E acho que é por isso que eu ainda tenho essa vontade, essa gana pelo teatro, que, tipo, me dá uma função, me dá um chão pra, tipo, falar, não, peraí, eu estou fazendo algo. Eu não estou só, tipo, à deriva aqui nessa pandemia, só sendo levado. Eu estou indo pra algum lugar. E é isso que tem me levado, porque fora são aulas da faculdade, são cursos que a gente tenta fazer para se aprimorar e por aí vai, dentre outras coisas que a gente vai fazendo para se distrair do caos. Então, no meu caso, eu tinha acabado de sair do ensino médio, no ano anterior à pandemia, né, em 2019. Então, eu acabei me desfazendo desses ciclos que a gente constrói, né, nesses círculos de amizade que a gente constrói no ensino médio. E entrei na faculdade durante a pandemia, então também não tive muita oportunidade de criar novos círculos de amizade. Então, pra mim, essa pandemia tá sendo bem solitária, né, não tô saindo de casa também. E, enfim, eu acho que o teatro me ajuda muito com isso, né, o grupo, as reuniões de teatro, porque são pessoas que eu conheço faz muito tempo já, né, desde 2018. Então são pessoas que eu consigo conversar e eu acho que é até por isso que a gente continua trabalhando, porque é algo que a gente tá sentindo todo mundo junto e a gente consegue conversar um com o outro livremente por todo esse tempo que a gente já ficou junto. Demais, demais, Vitória, que demais, Vitor. Quando vocês acham que vocês têm esse material pronto? Você tem data para essa estreia? Datas é um âmbito complicado, mas acho que mais algum tempinho a gente já termina esse material que a gente está trabalhando e já consegue apresentar algo. Pra chegar, não sei se na peça, não sei como é que vamos estar lá pro fim do ano, mas acho que logo mais vai ter o Teatro Singular aparece por aí para vocês com novidades. Que ótimo. Bem, gente, gostaria de saber se vocês querem falar mais alguma coisa, tem alguma coisa que vocês gostariam de dividir? Considerações finais? Eu acho que só agradecer pela oportunidade da gente poder falar sobre teatro, que é alguma coisa que a gente gosta tanto, que junta a gente, tipo, num grande coletivo. E falar que, sabendo que o VQV vai acontecer mesmo que online, eu estou ansioso, porque a experiência do VQV, tanto de 2018 como de 2019, foram excelentes para mim, excelentes peças, completamente gratuitas, e era assim, artistas falando com artistas e falando com o público, e eu acho isso muito importante. Então, assim, é gratificante saber que vai ter e que lembraram da gente para poder dividir um pouco do nosso grupo com vocês. Eu também queria agradecer por estar aqui para poder falar um pouco do Teatro Singular, porque é algo realmente que mudou muito a minha vida e eu sei que o teatro muda a vida de muita gente. Então é um prazer estar aqui falando sobre isso e realmente só agradecer e falar que também estou muito ansiosa para a edição do VQV desse ano. Eu assisti em 2019 e realmente foi algo muito interessante, muitas peças que traziam discussões extremamente importantes, né, para a gente trabalhar na sociedade. E, enfim, só agradecer mesmo e dizer quero muito assistir a próxima edição. Muito bom, muito legal, gente. Então é isso. Agradeço o Vitor, agradeço a Vitória pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje, pelo relato, pelo compartilhamento da experiência. A gente espera realmente que todo mundo que esteja aqui ouvindo a gente tenha podido acessar o chamamento e participar do nosso festival.
trazendo aí todas as experiências possíveis dentro desse contexto online que surgiram, né, as novas mídias, como a gente falou aqui, para o festival. Então eu encerro aqui esse episódio. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, nós somos o VQV Brasil, nosso site é o vqvbrasil.com. A gente tem esse podcast que você está ouvindo agora e também tem a revista Inquieta, uma revista sobre teatro e adolescência, onde a gente tem recebido artigos de muitos educadores e educadoras que têm pensado a pedagogia teatral a partir da escrita. Para acessar também vqvbrasil.com, tem já as 2 edições. Muito logo a gente lança a 3ª edição com um tema que é Paulo Freire, afinal esse ano Paulo Freire faria 100 anos e a gente está comemorando essa vida que mudou tanto o pensamento pedagógico, inclusive nas artes. E em setembro, fiquem atentos, toda a programação do Festival VQV Brasil no ar. Vai ser lindo! Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada, Vitória. Imagina, Lígia, a gente que agradece. Um beijão. Beijo, Lídia. Muito, muito obrigada por estar aqui hoje. A gente não pode terminar esse episódio sem lembrar cada um e cada uma de vocês de que está aberta a convocatória para o VQV Brasil 2021. As inscrições vão até o dia 11 de julho. O chamamento está no site vqvbrasil.com. Lá você também encontra a ficha de inscrição. Esse ano o festival está aberto para o Brasil inteiro. Ele vai ser feito de forma remota durante o mês de setembro, do dia 16 até o dia 26. Você pode escrever espetáculos que estejam finalizados ou em processo. Corre lá, te inscreve, escreve teu coletivo. Vai ser lindo!